Essa palavra aqui se chama na presença do oleiro. E, cara, a gente está vivendo num tempo onde a palavra é liberada sobre a nossa casa. É tempo de renovar a esperança na presença de Deus. E eu queria compartilhar essa passagem. Na verdade são algumas passagens. E eu vou começar com Efésios 4, onde nós vamos entender que há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E eu quero falar dessa presença. A presença, não é uma, duas, aliás, não são duas, três, quatro, é uma presença. E é essa presença que eu oro para que ela entre no seu coração. Uma só presença, uma só esperança, estar na presença de Deus, o único Deus. E é isso que eu oro, para que entre no seu coração de uma forma nova, nessa noite de Shabat. Lá em Jeremias 18, nós vemos o profeta falando da seguinte forma: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, a casa de Israel? Ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar, destruir, se a nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no versículo 12: mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração. Nós acabamos de ler que só existe esperança na presença do único Deus. E isso quer dizer que não existe esperança para aqueles que não estão na presença de Deus. E essa é uma verdade que nós temos que encarar de frente. É preciso ser falado que a esperança só vai estar na sua vida quando você estiver na presença de Deus. O próprio povo, na palavra, está falando: olha, não tem esperança para nós. Vamos orar. Pai, nessa noite de Shabat, nós queremos ouvir a Tua palavra. Mas mais do que isso, Pai, nós ansiamos pela Tua presença. Se você puder declarar com a Sua palavra que você anseia pela presença do Senhor nessa noite. Sabe, eu posso aqui falar um monte de coisa, mas eu quero te encorajar, você fechar os seus olhos e falar: Pai, nessa noite eu anseio pela Tua presença. Eu anseio pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Sabe, a gente acabou de ler que o profeta foi ordenado. Deus mandou: olha, você vai lá, desce daqui de Jerusalém, vai lá no vale, e você vai ver um oleiro trabalhando. Eu queria falar um pouquinho sobre os oleiros. Os oleiros, hoje, a gente até, tudo é feito de máquina, a gente nem considera. Mas, naquela época, os oleiros, eles eram o top do top da tecnologia. As técnicas de cerâmica marcaram uma revolução na história. O período neolítico, não vou muito longe nesse negócio não, mas um período da história foi marcado por quê? A cerâmica, o jeito que os oleiros trabalhavam. Então existiam técnicas, era algo que era uma ponta de tecnologia. Então precisava ser ensinado, precisava ser passadas diversas técnicas. Então nós tínhamos esse povo lá trabalhando. Mas em Jerusalém,
apesar de ser uma profissão tão estratégica, eles não ficavam lá no meio do centrão lá. Não, eles ficavam no vale. O vale de Inom, ou Gena. Vamos ler novamente o versículo 12. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. O que estava acontecendo nessa época? Eu quero te situar rapidinho. O povo, o rei naquela época, estava realmente desviado. Aconteciam sacrifícios nessa região, nesse vale. Aconteciam sacrifícios de crianças, de filhos. Era uma região, assim, realmente pesada, sabe? Era tipo a quebrada, mas uma quebrada maligna mesmo, assim. Era o negócio era feio lá. Mas era uma região também que era usada para extração de barro, para construção. A casa do oleiro era ali. O campo onde o oleiro recolhia o seu barro era ali também. Mas aconteciam esses rituais pagãos, incluindo o sacrifício de crianças. O rei Acás, por exemplo, queimou os próprios filhos nesse vale. E hoje é até chamado de Gena. Jesus, ele chama esse vale, não como algo, não para esse lado mais maligno, assim, que nem eu estou falando, mas ele chamava aquele lugar de um lugar onde não existia a presença de Deus. Era um lugar pesado, era um lugar que ali, a pessoa que era condenada, não existia mais esperança, era longe da presença de Deus. Um lugar onde no natural não existia nenhuma esperança. Então, por causa disso, Deus, como é um Deus bom, veio a palavra, olha, arrependam-se desses pecados, arrependam-se desse mal e eu vou mudar minha sentença. Jeremias não foi enviado somente para condenar, mas olha, é uma palavra de arrependimento. Se vocês se mudarem, então eu vou cancelar minha sentença contra vocês. Em outras palavras, quando você não está alinhado com o que Deus está falando, com o que Deus tem falado para a sua vida, com o que é a vontade de Deus, quando você não está alinhado com isso, infelizmente não há esperança. Como que pode nós, que somos barros nessa relação, contendermos com o oleiro? Como que a gente pode ir contra o oleiro? Ou seja, nós somos todos barros aqui. Todos nós estamos num processo na nossa vida de mudança, vocês sabem disso. Esse daqui, ó, é o vale de Inom que a gente está falando. Reparem que ele é uma região bem terrosa, é uma região bem barrosa, na verdade, a palavra. Então é ali que acontecia. Em Gena não existe mais esperança. Em Romanos 9, versículo 21, ou não tem o oleiro o direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Ou seja, em outras palavras, nós estamos falando que Deus tem o direito de moldar a nossa vida como Ele quer. E era o povo dele ali, então ele fazia o que ele queria. Mas o povo também tinha sua decisão. Ou eles mudavam, ou eles continuavam do mesmo jeito. O que eu quero falar para a sua vida hoje, um dos pontos, que é a esperança, ela vem quando entramos no desenho e no propósito de Deus para nossas vidas. O propósito que o oleiro tem para nossas vidas. Quando estamos como um barro na presença do oleiro, então, onde não existia mais esperança, eu quero que você pense nos momentos que não tem mais esperança, naquela parte onde você realmente não vê mais solução, onde você na verdade nem considera algo, quando você se alinha, quando você se arrepende, entra na presença do oleiro e o deixa mudar, as coisas começam a acontecer. E eu quero começar orando sobre a sua vida. Eu quero que você comece a entender que Deus, Ele quer que exista um alinhamento em nossas vidas. Eu não sei o que você tem passado no seu dia a dia, eu não sei o que é que você tem passado, se são situações financeiras, mas o que eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, que Deus colocou no meu coração, que você vai entrar num alinhamento perfeito com Deus. Você vai entrar num alinhamento tão perfeito com Deus, que os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que você nem considerava mais, você não vai ficar estagnado naquele vale, não. Você vai se tornar um vaso, você vai ser cheio do Espírito Santo. Os seus projetos, os seus sonhos, eles vão acontecer. Porque o oleiro vai trabalhar na sua vida. O oleiro vai te pegar com as próprias mãos, sabe? Eu sinto que tem pessoas que às vezes nem consideram mais algumas situações em sua vida porque já passou o tempo. Não. Hoje, o Senhor declara que existirá um alinhamento em nossas vidas. Existirá um alinhamento na sua casa, nos seus propósitos, no seu sonho. Porque a casa do oleiro, ela é a presença de Deus. E sabe, a partir do momento que nós entramos na casa do oleiro, que a gente se abre, Deus, eis-me aqui,
eu quero entrar na sua casa, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, não importa o que aconteça, a presença de Deus vai renovar a sua esperança, a presença de Deus vai transformar todas as rachaduras da sua vida em algo novo, em algo lindo, em algo tremendo. Mas algo que me chama muita atenção, eu estava até compartilhando aqui agora há pouco, é que a casa do oleiro, que representa a presença de Deus em nossas vidas, ela não estava lá em Jerusalém. Eu acho que tem algo aqui muito importante para a gente prestar atenção. Ela estava, entendam, ela estava na região de Jerusalém, mas ela estava no vale, ela estava lá para baixo na foto, como na foto que a gente viu. E às vezes a gente tem uma impressão, cara, a casa do oleiro é aqui, ó, na igreja. A casa do oleiro é aqui onde nós estamos agora. Mas eu quero te falar, meu irmão, que aqui na Bíblia, a casa do oleiro era lá fora. Era lá fora no trabalho, era lá fora onde as coisas são ruins, era lá fora onde as coisas, às vezes, tá ligado? Não sei no seu trabalho, na sua casa, se você já passou por uma situação, meu Deus, que pesado, aqui é muito difícil, eu não consigo estar aqui, eu não consigo ser uma referência aqui, eu não consigo ser uma influência, mas o que nós vemos na palavra é que a casa do oleiro, ela é lá fora. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, porque isso quer dizer que a casa do oleiro não é só nessa zona confortável onde nós estamos agora. A casa do oleiro é lá fora. É naquela região onde às vezes a gente nem quer chegar perto, com aquelas pessoas que a gente não quer nem olhar no olho, porque ali era uma região onde aconteciam sacrifícios, onde as pessoas tinham uma outra vibe, tipo carnaval. Ali era a casa do oleiro, no meio do sambódromo. Pois é, não era dentro da igreja. E eu quero te dizer uma coisa, um outro ponto que Deus colocou no meu coração, que nós vamos nos alinhar, mas mais do que isso, nós vamos conseguir influenciar lá fora. Nós vamos conseguir ser essa casa do oleiro para a vida de outras pessoas. Sabe, eu não sei se na sua casa é difícil, se na sua casa é pesado, se você teve algum filho que foi curtir o carnaval, que se perdeu, eu não sei se você tem um parente que está como eu, um parente meu que está doente, debilitado, e às vezes a gente tinha alguns problemas, questão de bebida que ele passava, e hoje eu creio que minha tia, por exemplo, está sendo uma influenciadora na vida dele para amar ele. E, cara, eu não sei qual que é a situação que pega na sua vida, se é na escola, se é na faculdade, se é no trabalho, eu não sei onde que é o seu vale de Hermon, mas o que eu sei é que Deus nos capacita nessa noite para que nós sejamos como uma casa de oleiro, onde as pessoas vão ver a presença manifesta de Deus na sua vida. As pessoas não vão entender o que está acontecendo, mas você vai saber, porque você vai ser esse oleiro na vida de pessoas à sua volta. Sabe, Deus não nos chamou para que a gente fique dentro de uma igreja parado, sem ser influenciadores. Eu quero compartilhar um testemunho com vocês. Eu trabalho com produção de vídeo, já desde que eu tenho meus 15, 14 anos. E eu tive a oportunidade de gravar com diversos selos no Brasil, desde Sony, Som Livre, até mesmo Universal. E foram trabalhos que realmente eu cresci muito. E uma dessas pessoas famosas que eu gravei na minha história, eu como era novo, eles de certa forma me passaram para trás. Eu deixei de ganhar dinheiro, enquanto outras pessoas estavam ganhando muito dinheiro, eu não estava ganhando tanto, e eu fiquei muito revoltado com aquilo, sabe? No meio daquele carnaval todo lá, todo mundo ganhando dinheiro, eu lá só trabalhando mais que todo mundo e não ganhava conforme era justo. Mas aí chegou um cara, um ímpio, um cameraman, e ele falou: Felipe, vou te falar algo. Aí você fala: nossa, o cara é profeta. Não, o cara não era de igreja, não era nada. O cara era um que estava sambando no carnaval. E ele chegou para mim e falou: olha, você vai fazer esse trabalho e um dia o universo vai te recompensar. Eu ouvi aquilo lá e eu falei: é mesmo? Então tá bom, amém, vamos nessa. E aí eu fechei os olhos para as coisas erradas, e eu trabalhei, e eu fiz muito mais do que eu deveria ter feito, e deixei. E era uma dupla sertaneja, esse trabalho. E essa dupla, ela estourou no Brasil inteiro depois. Foi em vários programas de televisão, depois desse DVD que nós gravamos. E eu nunca precisei ser o cara que, tipo, olha, arrependei-vos, raça de víbora, tá ligado? Sabe o que eu tô falando? Eu nunca precisei falar, ameaçar o cara. Eu simplesmente fui um portador da presença de Deus. E eu entrei nessa igreja um dia, faz uns 3 anos.
Na hora que eu entrei, eu vi o cara dessa dupla sertaneja cantando aqui no palco. E eu olhei assim, o quê? E na hora que eu vi o Laluna aqui, eu falei, não é possível. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas quando a gente está lá fora, carregando a presença de Deus, você simplesmente tem que ser um portador da presença de Deus. E você vai influenciar a sociedade de tal forma. Deus não se preocupou em proteger a casa do oleiro para ser a referência lá dentro do templo. Não, Ele colocou lá fora a casa do oleiro. E nesse trabalho, depois que eu me esforcei tanto, na época eu não colhi nada, mas o dia que eu entrei nessa igreja, eu vi aquele cara cantando aqui, e ele cantava, ele fazia apelo, e 11 pessoas aceitaram Jesus naquela noite. E depois eu conversando com ele, cara, eu não acredito, você se converteu, glória a Deus e tal. Pois é, não sei o que. Ele não sabia explicar, mas eu sabia. Deus me falava, cada um dos prêmios que ele já ganhou, você também ganhou, Felipe. Cada uma das situações que ele passou de vitória, a vitória também é sua. Cada uma das 11 pessoas que aceitaram Jesus, você fez parte disso. Uau! Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas o que eu oro é que a área que você trabalha, onde você está, onde você pisa, na casa que você for prestar serviço, no local que você for prestar serviço, você vai ser um portador da presença de Deus. Vem cá, você não precisa simplesmente chegar lá e esfregar o evangelho na cara da pessoa. A luz que existe em você vai transformar a vida das pessoas à sua volta. A luz que existe na sua vida vai transformar o seu casamento. A luz que existe dentro de você, você vai ser aquele que renova a esperança das pessoas, porque você carrega a presença de Deus. Cara, a gente chega num Shabat, eu não sei vocês, mas eu chego cansado. Eu chego, meu Deus, finalmente um culto de Shabat, eu vou poder ficar aqui de boinha na presença de Deus. Mas a palavra, eu até falei, Deus, mas essa é uma palavra de tão, né, pra gente sair para fora. Mas é essa palavra que eu quero liberar para você, meu irmão. Onde você pisar, você vai ser um carregador da presença de Deus. Amém? Vamos lá. Bom, mas não para por aí, nós já falamos 2 pontos. 1, nós seremos alinhados com a presença de Deus. 2, nós seremos a casa de oleiro lá fora. Amém? Estão comigo? Mas eu quero ler uma passagem um pouquinho mais para frente. Espera um pouquinho, galera. Achei. Então Judas, que o traiu, Jesus, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa, isso é contigo. Então Judas, atirando as moedas para o santuário, as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las, essas moedas de prata, no cofre de ofertas, porque é preço de sangue, o sangue de Jesus inocente. Então, os sacerdotes, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Espera aí, eu vou explicar. O campo do oleiro se transformou num cemitério para estrangeiros. E na hora que Deus começou a falar com isso, meu espírito já estava entendendo. Eu oro para que você consiga me acompanhar. Com as 30 moedas de sangue de Jesus, foi comprado e criado um cemitério para estrangeiros. Sabe? Eu quero dizer uma coisa. Deus não deixa perder nada. Deus não perde nada. Ele aproveita tudo, meu irmão. Ele aproveita tudo. Deus nunca vai perder. 30 moedas de pratas. E cara, eu nunca parei para pensar nessas moedas. E ontem de madrugada, Deus estava me buzinando com isso aí. Meu Deus do céu. As moedas de prata não foram em vão. Deus não perde absolutamente nada e nunca vai perder. Essa região hoje se chama Aceldama, ou Akeldama, né? O Maurício não está aqui para corrigir a gente. Campo de sangue, é aquele lugar ali. Hoje é daquele jeito. Quero que você viaje comigo aqui. O local comprado pelos principais sacerdotes, com o dinheiro que Judas Iscariotes, o traidor,
um dos discípulos de Jesus devolveu com arrependimento. A terra nessa área, ela é rica em argila, barro, e antigamente, na época de Jeremias, era utilizado por oleiros. Por essa razão, foi antigamente conhecida como campo de oleiro. A argila da região tem coloração forte, vermelha, provavelmente atribuída ao nome do local, Campo de Sangue. E foi recentemente utilizada como campo, um cemitério para não-judeus. Sabe, o que Deus colocou no meu coração é que aquela região nunca vai deixar de ser um campo de oleiro. A prata, eu estava até conversando com o pastor Wanderson e ele me explicou isso. A prata, ela tem um significado de de sermos redimidos, de remissão. Calma, eu vou explicar mais. O terreno foi comprado com prata, e prata é o símbolo da redenção. Lembra que eu falei para vocês que aquela região era uma região perversa? Lembra que eu falei para vocês que aquela era uma região maligna? Cara, Deus não perde nada, meu irmão. Deus não perde nada e nunca vai perder. Deus me mostrou que o mesmo campo de oleiro, a mesma casa de oleiro que o profeta Jeremias fez tudo aquilo que conversamos no começo, é a mesma região, o mesmo local, onde as pessoas não tinham esperança. E por coincidência, os dois locais são, dá para ir a pé, 6 minutos, na verdade é a mesma região. É assim, ó. Aquela outra foto que a gente viu, é como se fosse aquela parte de baixo. E a parte de cima ali, é onde eles compraram quase 30 moedas de prata. É a mesma região. Hoje é um cemitério para não-judeus. Um local que foi comprado com redenção do sangue do Cordeiro. Cara, Jesus pagou um preço tão grande. Mas as moedas de prata compraram um local específico para que aqueles que não são judeus possam ser enterrados. Felipe, o que você está falando? As pessoas até na época viam como um local ruim. Se você for olhar no natural, nossa, ali é um local ruim, é um campo de sangue, eu estou fora. Mas essas mesmas moedas de prata permitiram que nós, forasteiros, que não somos judeus, pudéssemos morrer para nós mesmos. Nós, os estrangeiros, pudéssemos ser enterrados na terra escolhida por Deus. De uma forma espiritual, estou falando isso. Em outras palavras, as mesmas moedas de prata que compraram a morte de Jesus permitem que possamos ter um espaço para sermos enterrados com as nossas vontades, com os nossos projetos. Nós, os estrangeiros, temos um local para sermos redimidos, um código apontando para o oleiro, trabalhando em nossas vidas. Olhando para essa região, eu vejo um convite para nós. Nós podemos seguir e termos essa vida sem esperança, mas naquela mesma região onde o oleiro trabalhava, agora é um cemitério. Eu acho que isso aponta para um sinal para a nossa vida. Quantos projetos, quantas coisas você está tentando fazer por sua própria força e não está morrendo? Cara, o oleiro quer trabalhar na sua vida. Aquela região não deixou de ser a casa do oleiro. Aquela região não deixou de ser um campo de oleiro. Mas ali é um local para nós morrermos com as nossas vontades. Porque Jesus pagou um preço por aquele local. Para que a gente morra com as nossas próprias vontades. Para que nós possamos ser redimidos pelo oleiro. Ele não vai deixar de trabalhar em nossas vidas. Cara, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Mas eu vejo um convite para você nessa noite. Eu vejo um convite para a sua vida. E eu quero que você comece a pensar nos próximos instantes em tudo aquilo que você ainda não deixou e enterrou naquele terreno. O oleiro, ele está pedindo: deixa eu trabalhar na sua vida, filho. Deixa eu trabalhar na sua casa. Ah, mas eu já entreguei tudo, Felipe. Acabei de vir do terminal. Estou de boa. Você sabe as coisas que realmente apertam ainda seu calo. Você sabe as coisas que ainda apertam na sua vida. O local que antigamente, a casa do oleiro, um local que era conhecido como a presença de Deus, hoje é um convite, um cemitério para nós, os estrangeiros.
Hoje, aquele local é um convite para nós que somos de fora, para que a gente tenha acesso à casa do oleiro. Jesus pagou um preço por você na cruz, mas aquele preço também foi em 30 moedas de prata, que hoje são um símbolo, um convite para que você se entregue em todas as áreas da sua vida. Quer entrar na presença de Deus? Morra para você mesmo. Quer deixar o oleiro cuidar da sua vida, dos seus projetos? Enterre hoje o seu jeito de querer fazer as coisas. Pare de querer fazer as coisas do seu jeito, do meu jeito, do nosso modo. Nós temos que morrer para que o oleiro venha trabalhar em nós, para que o oleiro venha pegar nossos cacos e transformar em um vaso novo, um projeto novo. Sabe, você apanhou muito, você sofreu muito, legal, agora o oleiro vai poder trabalhar na sua vida. Sabe, eu conheço algumas pessoas que às vezes desistem porque já sofreram muito. Cara, se você soubesse o que Deus quer fazer na sua vida ainda, se você soubesse o que Deus quer fazer na sua vida, com todo o sofrimento que você já passou, com todas as acusações, com todas as falações, com todos os desânimos, cara, entrega tudo isso nesse cemitério hoje, deixa o oleiro trabalhar na sua vida. O que você tem mantido longe das mãos do oleiro? Suas finanças, a preocupação com seus filhos, a preocupação com a sua casa, o seu chamado, o seu ministério. Eu não sei o que é, mas eu quero profetizar que nessa noite nós vamos conseguir entregar tudo nas mãos do oleiro. Nós vamos morrer naquele cemitério para nós mesmos. Sabe, se você nunca ouviu falar do Evangelho antes, está aqui pela primeira vez, talvez eu esteja falando uma língua um pouco difícil, mas basicamente cara, descansa no Senhor. Vem descansar no Senhor nesse Shabat. Vem entregar tudo para Ele. Deixa o oleiro cuidar da sua vida. Deixa o oleiro cuidar da sua casa. Nós trouxemos ofertas com gratidão. Nós adoramos com gratidão. Nós sabemos como é bom adorar a Deus. Mas nessa noite o oleiro ele quer tocar na sua vida de uma forma nova. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar. Se o Gaspareto puder vir aqui para nós adorarmos junto no final. Hoje é um culto de Shabat. E o que Deus colocou no meu coração é que Ele pagou um preço tão alto para que assim a gente fosse redimido na cruz. Mas aquelas moedas de prata compraram um local para que o oleiro pudesse trabalhar em nossas vidas. Eu queria que nos próximos instantes nós entrássemos num momento de oração. Quais são os seus projetos? Quais são as dificuldades que você tem passado? O que é que tem arranhado a sua vida, o seu coração? O que é que tem te machucado no seu dia a dia? Foram palavras de irmãos aqui na igreja? Foram atitudes de pessoas com você lá fora? Foi aquele trabalho onde é tão pesado? Cara, hoje é a noite de nós entregarmos tudo para o Senhor. Eu queria que com suas próprias palavras, baixinho, você comece a se entregar mais uma vez para o Senhor. Sim, Deus. Nós queremos nos entregar. Nós queremos nos entregar, Pai. Nós queremos entregar, Pai amado, nossos projetos. Nós queremos entregar nossos sonhos. Nós queremos entregar, Deus, nossos sentimentos feridos. Jesus, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou para que nós sejamos oleiros na nossa área de influência. Pai, nessa noite, nesse culto de Shabat, nós queremos entregar tudo para Ti, porque nós entendemos que o oleiro vai trabalhar em nossas vidas. Pai, nós te convidamos, trabalhe em nossas vidas, Deus. Comece a pedir para Deus, trabalhe em minha vida. Trabalhe em minha vida, oleiro. Deus, trabalha nos meus sonhos. Nós entendemos, Pai, que não existe esperança sem ser nas Tuas mãos, sem ser nas mãos do oleiro. Mas Deus hoje restaura a sua esperança.
Deus hoje restaura os seus projetos. Deus hoje restaura os seus sonhos. Hoje o oleiro vem sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E Pai, nós saímos desse Shabat com o coração alegres, porque mesmo sabendo que dói, mesmo sabendo que é difícil, mas nós sabemos, Deus, que o Senhor é o oleiro perfeito. O Senhor é o oleiro que pagou um preço tão caro, para que aquela terra pudesse aceitar nós que somos estrangeiros, mas para que o Senhor também pudesse trabalhar em nós, como um oleiro perfeito, como um oleiro perfeito, que trabalha e molda seus vasos. Hoje o Senhor te molda, hoje o Senhor te molda, hoje o Senhor toca no seu coração, e nós, com uma salva de palmas, aplauda o Senhor, nós te adoramos em gratidão, nesse culto de Shabat. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus. Cheio.